Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Matrix Revelada. Nesse vídeo de hoje eu quero fazer um breve comentário a respeito do pronunciamento do deputado Tiririca nessa quarta-feira passada. E essa foi a primeira vez, e segundo ele também a última, que ele subiu na tribuna da Câmara para fazer um discurso. Então, tem essa matéria que saiu aqui no G1, falando sobre o discurso do Tiririca, dizendo que o Tiririca faz primeiro discurso na Câmara para dizer que está abandonando a vida pública. Eu vou deixar uns 3 links na descrição desse vídeo, com as matérias e os vídeos apresentados aqui. Então, o que o Tiririca fala nesse discurso dele é basicamente composto de 2 situações. Uma delas é ele se justificando, falando a respeito da sua assiduidade, que ele foi um dos poucos, durante esse período dele enquanto político, ele foi um dos poucos a estar presente ao trabalho com frequência, diferentemente dos demais que não aparecem para trabalhar. Então, tem tantas coisas a serem avaliadas nessa situação. Eu vou tentar falar de forma bastante resumida, bastante sucinta, como eu vejo essa situação do Tiririca dentro do contexto do cenário brasileiro. Então, muita gente acha, pelos comentários que a gente vê aí nas redes sociais, muita gente acha que o Tiririca foi um oportunista ao aparecer fazendo esse discurso, se fazendo de vítima, falando da corrupção que impera no meio político brasileiro, e logo em seguida ele deu uma entrevista ao antagonista na qual ele declara seu voto ao Lula, caso Lula venha a ser candidato à presidência em 2018. Então, por que é que eu acho que o Tiririca é a cara do povo brasileiro? Aliás, o nome desse vídeo deveria ser Breve Comentário a respeito de um palhaço sem graça que é a cara do povo brasileiro. E esse nome seria bastante pertinente, provavelmente eu não o manterei, mas o nome seria pertinente. Por quê? Porque o Tiririca se mostra, na minha opinião, confuso por, num primeiro momento, fazer um discurso se dizendo indignado com a desonestidade dos políticos brasileiros. Ele se mostra indignado, ele se diz não fazer parte e não ser conivente com esse tipo de mentalidade. Ele diz que os deputados não trabalham, pois não aparecem para trabalhar, e que ele apareceu com bastante frequência. Desculpem. E o que a gente pode falar sobre isso? Bem, é triste nós vermos um país no qual alguém pode se gabar simplesmente por comparecer ao trabalho, sendo que essa é uma obrigação dele. Ele foi eleito para isso. E num país
de valores invertidos num país onde as pessoas não têm valores morais, só o fato de aparecer para trabalhar já confere ao sujeito a aura de honesto, independentemente do fato de ele não ter feito nada nesse período em que ele foi ou em que ele tem sido deputado federal. Ele foi eleito em 2010 por 4 anos, reeleito por mais 4 em 2014 e ainda tem mais um ano pela frente. Muita gente achou que ele estivesse renunciando ao cargo, mas ele não fez isso. Ele simplesmente disse que não vai mais se candidatar a qualquer cargo público. Então, eu não acredito que ele tenha feito de maneira pensada. Eu não acho que foi algo planejado ele fazer uma crítica aos colegas deputados e depois dar uma entrevista na qual ele incoerentemente diz que votaria no Lula. Sabidamente, o maior ladrão, provavelmente o maior ladrão da história do Brasil, talvez do mundo. O que foi feito de corrupção de forma acelerada e de forma bastante gananciosa durante os governos Lula e Dilma é uma coisa sem precedentes. Nunca se ouviu falar desse tipo de corrupção antes. Então, é óbvio que o Lula sabia o que estava acontecendo, é óbvio que ele comandava os esquemas, e é óbvio que o Lula é um psicopata desonesto até o osso. Então, quando o Tiririca diz que o governo Lula foi o melhor que ele já viu, mostra que ele não apenas é um sujeito confuso, como é ignorante e conivente com a corrupção, conivente com a desonestidade, apesar de ter criticado os seus colegas por serem picaretas, momentos antes no plenário da Câmara, em que ele discursou para meia dúzia de gatos pingados, não tinha audiência. Então, nós vemos uma situação em que um sujeito que é eleito para ganhar um salário de quase 35 mil por mês, com uma série de mordomias que ele alega abrir mão do carro, por exemplo. Uma série de mordomias, verbas de mais 160, 170 mil reais, totalizando 170 mil reais, é a segunda Câmara de Deputados, ou talvez o segundo Congresso mais caro do mundo, onde, num país em que não se vê qualquer benefício para o povo, das leis fabricadas ou das leis aprovadas por esse bando de incompetentes. Nós temos um bando de semi-analfabetos no comando da política brasileira, aprovando leis que não são criadas por eles. Como eu já mencionei em outros vídeos, as leis que esses sujeitos aprovam, colocam em votação e aprovam, são pacotes prontos que chegam não apenas ao Brasil, mas a uma série de outros países do mundo que são filiados à ONU, e essas leis são enlatadas, são leis pré-prontas, adaptadas aos países em que elas são colocadas em votação. E essas leis seguem pautas, seguem agendas, e essas agendas visam um afunilamento na direção de um governo mundial único, um governo mundial conforme preconizado por George Bush, não o filho, mas o George Bush pai, quando ele foi presidente dos Estados Unidos, nos anos 90, na primeira parte dos anos 90, e em que ele começou a falar da nova ordem mundial. E daí em diante, muito se tem falado da nova ordem mundial. O que poucos dizem é que essa nova ordem mundial tem uma carga espiritual forte, e essa carga espiritual nada tem a ver com os valores judaico-cristãos.
essa carga espiritual é luciferiana, pois os proponentes, aqueles que estão no comando, são gnósticos, são participantes de sociedades secretas como a maçonaria, como a Sociedade Rosa Cruz, e trazem uma carga espiritual voltada ao gnosticismo, voltada à teosofia. Então, o que nós temos visto hoje é a externalização da hierarquia, conforme preconizado inicialmente por Blavatsky e depois, de forma bastante intensa, por Alice Bailey, ambas da Sociedade Teosófica. Então, quando nós vemos agendas relacionadas ao aborto, por exemplo, que nada mais é que sacrifícios humanos a entidades cultuadas, adoradas por esses que estão no comando dessa coisa que chamam de nova ordem mundial, são sacrifícios a entidades como Moloch, por exemplo, ou Baal. Então, esses pacotes de leis são aprovadas visando o encaminhamento de um governo mundial único, uma religião mundial única. Essa religião será luciferiana e esses congressistas, por assim dizer, nada mais fazem que aprovar essas leis que estão aí acelerando o processo de implementação da luciferiana nova ordem mundial, que será totalitária e será pesadamente marcada por regimes militares. Então, naturalmente, Tiririca não é o único palhaço no Congresso. Nós temos um bando de palhaços semi-analfabetos como ele, e que fazem a população de palhaços. Nós somos um país de palhaços. Tiririca é um palhaço sem graça e nós somos um bando de palhaços sem graça que vivemos criticando essa gente, mas eles conseguiram implementar o intento dos puxadores de cordinha da nova ordem mundial e da ONU, que é o de dividir a população. Nós temos uma população totalmente dividida, nós temos pessoas confusas, e o Tiririca é a cara dessas pessoas confusas. Por que é que eu digo isso? O sujeito critica, por um lado, ele critica a corrupção, e ele pode estar sendo sincero quando ele faz isso. Talvez ele seja um sujeito honesto. Não absolutamente honesto, mas relativamente honesto, como eu particularmente acredito que a maior parte da população brasileira é. Então, ele critica a picaretagem dos colegas deputados, mas ele votaria num cidadão sabidamente desonesto. Então isso mostra uma confusão bastante grande, e essa é a mesma confusão que o cidadão brasileiro, de um modo geral, demonstra. O Tiririca diz que não vai voltar à política, mas, como deputado federal com 2 mandatos, ele se aposenta com remuneração integral, ou seja, até os últimos dias dele ele vai continuar ganhando os seus quase 35 mil reais por mês como aposentadoria. Ele não abre mão da aposentadoria dele, e ele sequer menciona isso. Ele não faz qualquer menção, ele não faz qualquer gesto com relação à possibilidade de abdicar da aposentadoria dele. Pode ser legal, mas é moral? Claro que não. Claro que não. E, naturalmente, isso suscita questionamentos a respeito dos valores do sujeito. Tem uma matéria aqui com relação aqui ao programa da Fátima Bernardes, em que o título é Fátima Bernardes alfineta Tiririca no encontro. Esse deve ser o nome do programa dela. Eu não assisto televisão, não conheço essas coisas. Eu vou colocar apenas um trecho aqui do que foi falado pela Fátima Bernardes, e aí eu volto para
encerrar esse vídeo. Eu ando de cabeça erguida, mas eu tenho certeza que eu já vi deputados se escondendo, porque para o povo realmente isso aqui é uma vergonha. Eu acho que ele acabou falando o que muita gente queria ter dito, né? Que foi assim, olha. Arrasou, Tiririca, arrasou. Que acabou. Eu acho que 7 anos para perceber isso foi um pouco lento. Então podia também ter percebido um pouquinho antes, né? Assim. Mas ele já vinha falando antes, Tiririca. Mas assim, ele... Então é isso. O que a Fátima Bernardes disse faz bastante sentido. Ele percebeu, demorou 7 anos para perceber isso. Em 7 anos, o sujeito jamais subiu na tribuna para fazer qualquer discurso, jamais denunciou as falcatruas que ele presenciou. Então, que moral tem esse sujeito para dizer que ele é assíduo? Ele é assíduo, mas ele se cala diante de toda a picaretagem que ele tem acompanhado durante esses anos todos. E ainda por cima leva a sua aposentadoria integral de 35 mil por mês, que contrasta totalmente com os supostos problemas da Previdência que nós temos. Nós, cidadãos comuns, jamais nos aposentamos com 100% dos salários recebidos na ativa. E temos sempre essa história de que a Previdência está falida, o que é uma falácia, porque nós ainda temos um efetivo de pessoas na ativa bastante grande para pagar por aqueles que não trabalham. Então, os problemas da Previdência, o rombo da Previdência, se deve a desvios, não a arrecadação insuficiente para se pagar aquilo que é devido aos aposentados. Então, eu não estou defendendo aqui qualquer programa de televisão, não estou defendendo Fátima Bernardes, apenas mostrando um ponto de vista. Eu particularmente concordo com este ponto de vista especificamente, apesar de não concordar com praticamente nada do que é colocado na mídia, pois quase tudo é manipulação. Eles te falam uma pequena dose de verdade e te mentem o tempo inteiro. É como o veneno de rato, né? Muitas vezes 99% da composição do veneno de rato é apenas para dar sabor e 1% é letal, realmente mata o animal. Então, com a mídia, é basicamente isso. Eles te dão uma pequena dose de verdade e te dão uma infinidade de mentiras e manipulações e que transformaram ao longo das últimas décadas o povo literalmente em gado, pois nós não temos mais condições de ter um pensamento crítico, nós não temos mais condições de fazer as avaliações que nós deveríamos fazer quando vemos situações como essas, né? Então, se você der um giro pelas redes sociais, você vai ver pessoas chamando o Tiririca de diversos nomes, traidor, ou de burro, ou disso e daquilo, mas ele é a cara do cidadão brasileiro. Ele é confuso, ele é meio honesto, ele se gaba por fazer aquilo que é a obrigação dele. Então, qual é a diferença do Tiririca para o cidadão comum? A diferença é que ele vai se aposentar com 100% da remuneração dele, que ele mesmo diz ser bastante gorda, bastante alta. Então a diferença é essa. No mais, ele é o palhaço sem graça, que é a cara do cidadão brasileiro. Então, era esse o comentário que eu gostaria de fazer. Deixo um abraço a todos e obrigado pela atenção. Se você gosta dos vídeos deste canal, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, curta e nos ajude a levar a nossa mensagem a um número maior de pessoas. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Inscreva-se no canal Matrix Revelada, ative as notificações e seja informado por e-mail sobre novos vídeos.